Então, saúdo todos com o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos iniciar o culto ao nosso Deus, culto que devemos ao Senhor. É Deus quem convoca a sua igreja para adorá-lo. E hoje, no seu dia, nós, respondendo à sua convocação, vamos adorar o Senhor, iniciando através da leitura do Salmo 96. Vamos colocar de pé. Salmo 96. Salmo 96, diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Todos o versículo 1 juntos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Nós vamos ainda, em atitude de adoração ao Senhor, orar ao Senhor com o diácono Jailson. Oremos. Senhor Deus, ser exaltado, ser magnificado, ser eternamente, Senhor Deus, glorificado. Louvamos ao Teu nome, ó Pai, por tão grande honra e privilégio para nós, servos Teus, pecadores remidos, poder vir a Teu santo lugar aqui, prestar-te culto a Deus. Louvado seja o Teu nome. Santo Deus, recebe, ó Pai, ser propício por Cristo Jesus e recebe tudo que será feito aqui nesse momento, ó Deus. Recebe os nossos louvores, as nossas orações, súplicas e também o nosso perdão, Senhor Deus, pedido de perdão. Que tudo redunde somente para a honra e glória do Teu santo nome. E seja, Senhor Deus, mais uma vez exaltado por todo sempre. E que aqui seja o começo da extensão, Senhor Deus, que possamos ansiar aquele que será o dia onde poderemos cultuar-te perpetuamente, ó Deus. Amém. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, nós vamos louvar o Senhor com o hino Trindade Santíssima, de número 11. Louva
igreja pode assentar-se. Nós vamos agora, em atitude de contrição, de confissão de pecados, abrir a Escritura no Salmo 51. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Salmo 51, diz assim a palavra do Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Todos juntos, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Todos juntos, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. A palavra do Senhor nos fala sobre sacrifícios que não são agradáveis a Deus. Aqueles que são meramente externos, mas com o coração não compungido e não contrito. Nós vamos, nesse instante, confessar os nossos pecados ao Senhor. A Escritura nos diz que, ao invés disso, um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Nós vamos orar ao Senhor. Curve sua fronte, esteja em oração silenciosa. E após alguns instantes, vou pedir ao nosso irmão Beto que nos dirija em oração de confissão ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, essa noite. Nós chegamos a Ti, Senhor, para pedir perdão pelos pecados que cometemos. Quando cometemos, não sabemos que cometemos, que o Senhor perdoa aqueles pecados que cometemos sem saber que os cometemos. E também, Senhor, traz nas nossas mentes aqueles que, por vontade própria, acabamos cometendo. E perdoa-nos também, Senhor, quando pecamos por omissão, por deixarmos de fazer o que a Tua palavra determina que devemos fazer, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos, Senhor. E somente pela Tua graça que podemos nos achegar a Ti e pedir, Senhor, nos guia e nos ilumina nossos passos e caminhos para não pecar contra Ti. Dai-nos, Senhor, essa graça. Nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, pelas Tuas misericórdias, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Mesmo assentados, meus irmãos, mas ainda em atitude de contrição, nós vamos cantar o hino Coração Quebrantado, de número 66.
interessante que o Senhor é um Deus perdoador. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ainda em pé fazer a leitura bíblica alternada, nossa leitura sequencial, na terceira carta de João. Terceira carta de João. Leitura alternada. Lerei os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Terceira carta de João. Diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Muitas coisas tinha de te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Até aqui. Deus abençoe e aplique a sua palavra. Irmãos, esse é o momento de dízimos e ofertas, momento em que a igreja louva ao Senhor com aquilo que o Senhor nos dá no seu sustento, na sua provisão. E enquanto cantamos o hino Ações de Graça, os irmãos têm a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas. Aqueles que nos visitam, não é uma obrigação de quem visita, mas sintam-se à vontade caso queiram. Mas esta é uma obrigação da igreja, daqueles que são membros. Hino Ações de Graça de número 61. Pelas vezes
Santo Deus, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por esse ajuntamento santo, Senhor, que é o culto, Senhor, formal aqui na tua casa, Senhor. Louvamos o teu nome por essa oportunidade, Senhor, que temos de louvar-te, engrandecer o teu nome, Senhor. E te rogamos, Senhor, que tu continues sendo conosco, Senhor, no decorrer desta noite. Te rogamos também, Senhor, que tu capacite, Senhor, cada vez mais o nosso conselho na administração, Senhor, desses recursos, que ele seja utilizado, Senhor, para a expansão do teu reino. E louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és o Deus que nosso provedor e que tem sido tão gracioso com cada vida aqui. E te rogamos, Senhor, por aqueles também, Senhor, que padecem, Senhor, por uma oportunidade de emprego, Senhor. Levanta, Senhor, essas oportunidades a cada um deles e ser conosco também, Senhor, na ajuda mútua. É a oração que fazemos. Gratos por tudo, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus com cânticos e hinos espirituais. Adoremos
soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
Irmãos, nós vamos ainda orar ao Senhor em oração de intercessão, ações de graças. Curve sua fronte. Pai, mais uma vez estamos diante de Ti, como igreja do Senhor, nestes instantes para nos colocar diante de Ti, com gratidão em nosso coração, por tantas dádivas que o Senhor nos dá. Obrigado pela salvação em Cristo. Obrigado porque temos um povo, ó Deus, escolhido pelo Senhor para juntos crescermos, para congregarmos, adorarmos o Teu nome. Obrigado, Pai, pela nossa família, pela provisão, pelo pão de cada dia. Obrigado porque podemos confiar no Senhor nos momentos difíceis e saber que temos um refúgio, abrigo seguro no Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo diante de um mundo caído e perverso, nós temos garantia de vida eterna, de restauração de todas as coisas. Nós temos verdadeira esperança na pessoa bendita do Teu Filho. Muito obrigado. Mas nós também queremos nos colocar diante do Senhor para suplicar a Ti pelos nossos queridos irmãos, principalmente aqueles que estão padecendo de alguma enfermidade. Pedimos a Tua bênção, Pai, sobre o presbítero Edson, Teu servo. Obrigado porque a cirurgia já foi feita. Obrigado porque o Senhor tem conduzido todas as coisas e pedimos que o Senhor o abençoe, dando plena recuperação, o mais rápido possível, Pai. Certamente o Teu servo voltará à ativa e trabalhará assim que a sua saúde estiver recuperada. Ó Deus, o desejo dele é de glorificar o Teu nome, ó Deus, e pedimos que o Senhor o abençoe nesta recuperação. Pedimos também Tua bênção, Pai, sobre Dona Ana, a mãe do presbítero Fernando, da Josi. Põe Tua boa mão sobre a Tua serva. Ó Deus, nós pedimos a Tua bênção também por aqueles que estão ali mais perto, no cuidado diário, sejam profissionais, sejam familiares. Sustenta-os, abençoa-os, dá-lhes graça para suportar dias mais difíceis, dias mais trabalhosos, suportar com paciência e sabendo que o Senhor tem propósito em todas as coisas que ocorrem. Pedimos Tua bênção, Pai, sobre a mãe do nosso irmão diácono José Carlos. Ó Deus, encontra-se enferma, põe Tua boa mão sobre ela, abençoa, ó Deus, os médicos no tratamento, dando, ó Deus, tranquilidade também para ela, para todos os seus. Põe Tua boa mão sobre ela. Pedimos também a Tua bênção sobre o pequeno Júlio, rendemos-te graças porque já teve alta, e pedimos que o Senhor continue abençoando o seu desenvolvimento, para que não haja novas internações, novas intercorrências. Abençoa o pequeno no desenvolvimento. Pedimos Tua bênção também sobre a vida de Maiara, Tua serva. Ó Deus, obrigado porque o Senhor a livrou. Pedimos que o Senhor continue a abençoando, sustentando, abençoando a pequena Sara também, para que mãe e filha, ó Deus, o mais breve possível também estejam aqui em nosso meio, rendendo-te graças por tamanho livramento, por Tua boa mão sobre a vida delas, Pai. Pedimos também, Pai, a Tua bênção sobre Dona Joselina, ó Deus, Dona Gessília, servas do Senhor, nossas queridas irmãs que, com a Tua graça, têm conseguido frequentar a Tua casa, Pai, e sabemos que é a Tua boa mão sobre a saúde delas, e pedimos que o Senhor continue sustentando elas. Te rendemos graças também, Pai, por minha esposa, Samara, pela negativa do diagnóstico de câncer. Nós Te rendemos graças, porque foi a Tua boa mão. Certamente o Senhor tem propósito em todas as coisas, e pedimos Tua bênção para o restante do tratamento, da recuperação. Ó Deus, suplicamos também, Pai, por aqueles que estão desanimados espiritualmente. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece o coração de cada um, às vezes em nosso meio, aqui hoje à noite, às vezes não teve forças para vir à Tua casa, desanimados, sem desejo de louvar o Senhor, e pedimos que o Senhor os desperte, Pai.
Tem misericórdia, Pai. Não deixes que eles se apartem de uma vez por todas. Pedimos também Tua bênção sobre aqueles que já se apartaram há mais tempo. Filhos desviados. Certamente muitos pais aqui oram e suplicam ao Senhor a Tua bênção. Estamos aqui como igreja do Senhor pedindo, Pai, tem misericórdia. Transforma o coração destes que se apartaram dos Teus caminhos. Abençoa também aqueles cônjuges descrentes. Tem misericórdia, Pai. Usa os Teus servos. Ajuda-os a testemunhar, mesmo em dias difíceis. Pedimos Tua bênção, Pai. Ó Deus, e pedimos também a Tua bênção, Pai, sobre a nossa nação. Tem misericórdia dos nossos governantes. Todos os poderes, ó Pai, da nossa nação. Aqueles que se acham investidos de autoridade. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia das eleições que se aproximam. E pedimos que o Senhor haja com graça em nossa nação, colocando líderes, ó Pai, que temam ao Teu nome, levantando servos Teus para serem testemunhas nesse meio tão difícil. Tem misericórdia, é o que te pedimos, Pai. Pedimos isso, sabedores de que o Senhor é o Rei que governa toda a terra. O Senhor tem todas as coisas sob o Teu controle e por isso recorremos a Ti, confiados de que o Senhor levará a Tua igreja a bom termo, independente de qualquer governante que se levante. Mas pedimos, conforme a Tua palavra nos exorta, a fim de que tenhamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Por misericórdia de nós te rogamos, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Recordo-me agora, Pai, também do nosso irmão, presbítero Emerson. Amanhã o Teu servo será submetido a uma cirurgia. E pedimos que o Senhor também haja com graça sobre o Teu servo. Pedindo, ó Pai, que com a Tua boa mão, o médico, os profissionais envolvidos, médicos, enfermeiros ou outros profissionais envolvidos, sejam usados pelo Senhor para o tratamento do Teu servo, para que ele tenha bom êxito e volte à sua atividade normal, Pai. Por misericórdia, faz isto com o Teu servo. Pedimos tudo isso, Pai, confiados não em méritos próprios, porque não temos, mas no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que a Tua igreja te ora agora. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir as Escrituras, lá no livro do profeta Jeremias. No capítulo 1. Versículos 18 e 19. Esse sermão é baseado no livro Morte na Cidade, de Francis Schaeffer. Ele faz algumas exposições ligadas à vida do profeta Jeremias, ao livro do profeta Jeremias, e ele faz alguns recortes de alguns textos do profeta Jeremias, denunciando o pecado da casa de Judá antes do exílio na Babilônia. A profecia do profeta Jeremias se dá ali antes do exílio e era uma exortação ao arrependimento como um último chamado da parte de Deus para que o povo se voltasse ao Senhor. Mas o povo, como nós conhecemos a história, endureceu o seu coração e Deus mandou o povo para o exílio na Babilônia. E o tema, para as crianças que estão anotando, é a mensagem de julgamento da parte de Deus. Então nós vamos... não vai ser uma exposição desses dois versículos, 18 e 19, esses são versículos de abertura do nosso sermão, e nós vamos, cada um dos pontos, fazer uma breve exposição de trechos da profecia de Jeremias nesta mensagem de julgamento contra a casa de Judá. Versículos 18 e 19 diz assim a palavra do Senhor.
Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor é o Deus que inspirou esta bendita palavra para que ela fosse preservada no decurso da história para a exortação da tua igreja, para a edificação do teu povo, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E é isso que nós te suplicamos nesta noite. Fala ao nosso coração. Desperta a tua igreja, Pai, nesta noite, para temer ao teu nome, para ouvir a tua palavra, para colocar em prática, para buscar a tua vontade. Nós queremos, Pai, como igreja do Senhor, dia após dia, sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. E por isso pedimos, fala ao nosso coração, Senhor. Nós pedimos isso porque cremos que o Senhor é poderoso para nos guardar de tropeços, para nos apresentar imaculados diante da tua glória. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém, Senhor. Irmãos, não é difícil perceber o quanto o mundo tenta colocar de lado o cristianismo. Na verdade, em toda a história, esta é a história do povo de Deus. A história de um povo que teme ao Senhor, busca a vontade de Deus, e um mundo que se opõe veementemente contra o Senhor e contra a sua igreja. E nosso tempo é muito fácil perceber. É fácil perceber, por exemplo, quando olhamos para o nosso calendário, o quanto as datas comemorativas elas têm sido torcidas e distorcidas para se afastar o máximo possível dos padrões das Escrituras. Não vou entrar no mérito da data em si, mas do quanto o mundo tenta afastá-la de princípios das Escrituras. Por exemplo, Dia das Mães. Em muitas escolas já não se comemora mais Dia das Mães e dos Pais. Por quê? Por conta de visões equivocadas sobre o modelo bíblico de família. Porque o mundo tenta, de fato, andar na contramão das Escrituras, na contramão da vontade de Deus. A palavra de Deus é ofensa para o mundo. Você volta lá para o Salmo 2 e o salmista fala que os reis da terra se levantam contra o ungido do Senhor e diz: rompamos os laços, sacudamos de nós as suas algemas. O que está por detrás daquele salmo? Era a amostra de como seria o mundo com a chegada do Messias. O Messias mostrando a sua vontade para os gentios, para as gentes do mundo, e os reis da terra se levantando contra o Filho e considerando a vontade de Deus o quê? Laços e algemas. O cristianismo veio para trazer retrocesso para os padrões de família. Isso é um retrocesso, isso é uma coisa antiga. Nós precisamos de progredir na sociedade. Esta é a visão equivocada do mundo. E aí, irmãos, os crentes continuam com as mesmas tentações de toda a história. As tentações de se contaminarem com as finas iguarias dos reis da terra. E aí você pode se recordar de frases do tipo: não é bem assim, isso é extremismo demais. Não, olha, eu acho que se for assim, é melhor buscar um equilíbrio. Eu estou usando essas palavras com bastante cuidado, porque é óbvio que no melhor dos sentidos, nós precisamos de equilíbrio, mas não de um equilíbrio que tente sintetizar
aquilo que desagrada a Deus, daquilo que agrada, para que tenhamos um pouquinho de cada coisa e assim a gente vai passando panos quentes sobre pecados, sobre afrontas à vontade de Deus. Quando ouvimos a exortação da parte de Deus, nós somos tentados a pensar, isso é muito radical. E eu gosto de pensar para mim mesmo da seguinte maneira: se o meu coração, que o mesmo profeta Jeremias diz, é enganoso, é desesperadamente corrupto, é desconhecido, se ele diz que está radical demais, eu já tenho que estranhar. O que é que ele está dizendo aí com radical? O que é isso? Porque nós somos tendenciosos diante daquilo que Deus nos põe como sua palavra, a correr para aquilo que há de opção, e o mundo está assim, cheio de opções. Eu não me recordo onde eu vi esta afirmação, mas há um tempo eu ouvi sobre Jonas, e a afirmação foi a seguinte: quando você quer se distanciar da vontade de Deus, Satanás tem sempre um barquinho te esperando, prontinho, para você se apartar da vontade de Deus. E é bem assim. Nós temos diversas opções para nos apartarmos, mas perceba, nem sempre é tão extremo quanto Jonas. Eu fujo da vontade de Deus, eu fujo da presença de Deus. Às vezes, nós estamos vivendo o Evangelho vivendo a vida da igreja, indo para a igreja, fazendo coisas ligadas à igreja, mas com o coração, na verdade, misturando aquilo que não agrada a Deus, o velho fermento ali. É sobre isso que o profeta vai trazer. O livro de Jeremias, irmãos, ele traz uma mensagem muito atual para a igreja. Não é à toa que Deus a quis preservar, porque o povo de Deus estava se misturando com outros povos. O povo de Deus começou a aprender a fazer conforme as abominações dos povos que habitavam na terra. Os irmãos devem se lembrar que nós, pela manhã, estamos estudando o Levítico, e o texto que nós lemos hoje pela manhã fala exatamente isso. Não aprenda a se misturar com os povos desta terra, os cananeus, porque esses povos praticam abominações, e nós listamos, quando estudamos isso, algumas delas a ponto de sacrificar os seus próprios filhos a falsos deuses, praticar imoralidades nos cultos aos falsos deuses, e, para piorar, começou a misturar dentro do templo do Senhor adoração aos deuses pagãos. E fazia as duas coisas. Está tudo tranquilo. Eu vou para a igreja, continuo sendo desonesto, fecho os meus olhos, oro com a cabeça pensando no mundo. Canto músicas que falam de verdades tão sublimes, mas continuo vivendo do meu jeito, como se nada tivesse acontecido com a minha vida. Assim era o povo de Deus. Jeremias foi chamado de profeta chorão, porque era alguém que chorava a situação terrível de calamidade espiritual em Israel, frieza, apatia com as coisas de Deus, desprezo pelo culto puro a Deus, vida de promiscuidade. E iam para a igreja levar um sacrifício. Vamos juntar, vamos sacrificar. Enganando cada um, o seu irmão e a si mesmo, e achando que enganava o próprio Deus. Essa era a situação de dureza do coração deles. Assim, dentre trechos, nós vamos destacar 4 repreensões ligadas a essa mensagem de julgamento de um povo que estava se distanciando do Senhor. E a primeira delas, as crianças que estão anotando: religiosidade sem vida. Passe algumas páginas no capítulo 6.
capítulo 6, versículo 20. Olha o que diz. Versículo 19. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas? Os vossos holocaustos não me são aprazíveis, e os vossos sacrifícios não me agradam. Jeremias, irmãos, profetiza, veja no capítulo 1, versículos 1 a 3. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Lembre-se que Josias foi aquele rei que restaurou o culto. Lembre-se de Ilquias, que achou o livro da lei, que fez uma reforma, houve um avivamento em Israel. Filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Irmãos, o período do profeta Jeremias foi um pouco posterior, ou melhor, alguns anos antes, reinou Manassés. Manassés reinou 55 anos em Jerusalém. 55. A Escritura diz que o reinado de Manassés foi um dos causadores do exílio na Babilônia, de Israel ter sido levado para a Babilônia, de ter a cidade destruída, templo destruído, profanado, carregado dos utensílios. Reinado de Manassés. Para você ter um pouco de noção, a Escritura fala de Manassés como um agoreiro. Isso, rei que se assentava no trono que seria o trono de Cristo. Aquele que deveria conduzir a nação na direção do Messias, na verdade, havia se transformado num misto de assassino, de feiticeiro, de péssimo rei, de tirano. Manassés. A Escritura diz que ele derramou muitíssimo sangue inocente em Jerusalém. Fala que ele levantou altares a diversos falsos deuses. E dentro do templo encheu de falsos deuses. A Escritura fala que ele queimou um de seus filhos como oferenda a um falso deus. O povo de Deus, seguindo os passos do rei Manassés, começou a seguir um estilo de vida na mesma direção do seu rei. A Escritura vai mostrando que quando Josias, o neto de Manassés, começou a reinar, ele promove este avivamento em Israel. Josias restaura o culto ao Senhor. Josias é impactado pela palavra de Deus e convoca o povo a um genuíno arrependimento. E o povo se arrependeu, o povo se voltou para o Senhor. Josias fez uma reforma, vários desses falsos deuses foram removidos. Mas perceba que lá no segundo livro das Crônicas vai dizer que enquanto ele viveu, a nação não se desviou do Deus de seus pais. Enquanto ele viveu. Depois que ele morreu, voltaram tudo novamente. Apegando-se aos falsos deuses, apegando-se aos Baalins, cultuando a Moloque, prostituindo-se diante dos altos que foram novamente levantados em Jerusalém. E no meio de todo esse contexto, Deus levanta esse profeta e fala: olha, não adianta vocês trazerem o melhor dos incensos. Não adianta. De que me servem? Vocês trazerem da terra mais longínqua. De que adianta
O novo templo está sendo levantado ali, aqui no Cambé, belíssimo. Se o coração continuar endurecido, Deus não vai aceitar o seu culto. Se você continua cultuando aos falsos deuses, continua vivendo a sua vida relapsa, sem nenhuma integridade, as suas expressões religiosas ou as nossas expressões religiosas não serão aceitas pelo Senhor. Essa foi a palavra para o profeta, através do profeta para o povo. O povo vivendo a sua vida sem compromisso com o Senhor, mas pensando, olha, talvez se eu fizer bem feito, olha, se eu preparar o sermão bem feitinho, vou estudar bem, mas eu continuo com os meus pecados, basta que eu faça bem feito. Era essa a visão dos sacerdotes. Era essa a visão daqueles que deveriam ensinar o povo. E a palavra do Senhor vem dizendo: para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras longínquas, os vossos holocaustos não me dão prazer, não me dão alegria. Olha, lembre-se que a Escritura, quando fala dos animais queimados, aquilo subia como um aroma suave, agradável a Deus. Mas Deus fala: eu não tenho prazer. Os vossos sacrifícios não me agradam. Pelo contrário, portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a este povo, neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e seu companheiro perecerão. Versículo 21 do capítulo 6, é o que diz o profeta Jeremias. Perceba que a exortação aqui é para religiosidade sem vida, vida longe dos pés do Senhor, e achando que a expressão externa de religiosidade vai agradar ao Senhor ou vai enganar ao Senhor. Lembre-se de outros textos da Escritura falando sobre isso. Antes disso, o profeta Isaías já havia profetizado e disse: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos e carneiros, e da gordura de animais cevados não me agrado, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. Um parêntese aqui. A palavra do Senhor diz que o melhor que você faz para Deus, no culto ao Senhor, com um coração distante do Senhor, com uma vida de pecado, sem genuíno arrependimento, é abominação ao Senhor. Lembre da igreja de Laodiceia: estou a ponto de quê? Vomitar-te da minha boca. Também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. E aí ele diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Malaquias vai dizer: apresenta a teu governador, dá o teu pior, faz o pior, e vê se o governador te aceita. O só pisardes nos meus átrios, diz o Senhor, é motivo de sofrimento da parte de Deus. Irmãos, desde os primeiros sacrifícios, lembre-se de Caim e Abel, Deus fala sobre adorador e sobre as expressões de adoração. Deus agradou-se de Abel e da sua oferta. Deus rejeitou a oferta de Caim e rejeitou o próprio Caim. Isso porque o culto a Deus, ele é precedido de vida. Deus requer vida aos seus pés. Não adianta expressões vazias, é repulsa diante dos olhos do Senhor. Salmo 51 que lemos, nós lemos o trecho: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então te agradarás
dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Perceba que o que Deus quer é religiosidade com vida. Expressões externas precedidas de uma vida interior transformada aos pés do Senhor, com santidade, com integridade. Cristo fala: se, pois, vires ao altar fazer a tua oferta, e teu irmão tem alguma coisa contra ti, e vir ao altar trazer oferta, era o culto ao Senhor. Você vai prestar o culto ao Senhor, e teu irmão tem alguma coisa contra ti, faz o quê? Vai reconciliar com teu irmão. É urgente. Reconcilie-se com seu irmão, porque a vida do adorador importa para uma adoração verdadeira, aceitável pelo Senhor. Lá em Mateus 23, o Senhor Jesus fala sobre os fariseus e escribas. Apresenta o dízimo do coentro, do endro, do hortelã, e trazem tudo. Tentam fazer tudo perfeito, mas com a religiosidade morta, fria, vazia, porque eles negligenciavam os preceitos mais importantes da fé. Olha o que diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, pois, fazer estas coisas mesmo. As expressões, elas são necessárias, mas elas precisam de um pano de fundo, que é uma vida aos pés do Senhor. Fé genuína, misericórdia, integridade. Deus requer dos seus adoradores. Em primeiro lugar, ele fala de religiosidade sem vida. Em segundo lugar, as crianças que estão anotando, idolatria generalizada. Segundo problema que Jeremias, que destacamos que Jeremias denuncia, capítulo 3 do livro do profeta Jeremias. Versículo 1. Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar, e tomar outro marido, porventura, a que lhe tornará a ela? Não se poluiria com isso de toda aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Irmãos, é impressionante a palavra do Senhor sobre como Deus trata o seu povo. A denúncia aqui, irmãos, é sobre idolatria. Deus faz uma analogia mostrando que a nação de Israel estava se prostituindo não só com uma, entre aspas, pessoa, mas com várias. E como era isso, crianças? A palavra de Deus está falando que quando o povo de Deus começa a adorar outros deuses, é como uma traição a Deus. É como você trair a Deus. E sabe como é que Israel estava traindo a Deus? Cultuando outros deuses. Eles pegavam e levantavam imagens. Ao invés de adorar o Senhor como Deus ordenou que adorasse, com a vida cheia, com vontade, com alegria de louvar o Senhor, eles pegavam e levantavam imagens de outros deuses. Até dentro do templo, para louvar o Senhor, eles levantaram imagens de outros deuses. E aí Deus fala: vocês estão me traindo com outros deuses. A figura usada, meus irmãos, é terrível, porque Israel sabia
a necessidade de pureza. Nós também temos estudado o livro de Levítico. E como esse livro fala sobre santidade, sobre pureza, como o povo de Deus precisava ser diferente das outras nações. Deste povo viria o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus estava ensinando essa nação sobre a pureza de Cristo. E ao ensinar essa nação tinha a noção real de como Deus requeria pureza em todas as áreas. E temos visto pela manhã aqui nos nossos estudos como a pureza era ligada ao casamento, ligada à alimentação do povo, ligada aos calendários, ligada à adoração a Deus, ligada ao tipo de animal que se pega ou tocar em cadáver. E Deus ensinando pureza, pureza, separação. Mas esse povo não só se contaminava com os falsos deuses, porque não era uma adoração abstrata, apenas na mente, pensando em um falso Deus, mas se prostituindo com os equívocos destas adorações. E as promessas de Deus lá atrás, a respeito da terra prometida, já alertavam: lá habita um povo terrível, que eu vou extirpar desta terra, vou expulsá-los, justamente porque eles fazem práticas terríveis. O que é que Israel faz? Se mistura. Versículos 9 e 10, ele diz assim: sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando. Vamos ler juntos do início. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Irmãos, que palavra dura. Uma nação que conhece o Deus verdadeiro, que se relaciona com o Deus da aliança, um Deus que salvou esse povo da escravidão do Egito, manifestou grandes sinais, levantou durante a história, até chegar aqui no profeta Jeremias, profetas, sacerdotes fiéis, reis. Agora estava adorando pedras e árvores. É impossível não citar e não aplicar para outras religiões, infelizmente, que ainda hoje fazem isso. O catolicismo faz isso. Adora pedras e árvores. Ah, mas nós só veneramos. Irmãos, veneração é o mesmo que prestar culto. Pode pesquisar no dicionário. O que é venerar? Prestar culto. Qual foi a exortação lá em Êxodo 20? Não as adorarás, nem lhes darás culto. O profeta Isaías, um pouco antes, exorta Israel na mesma direção e fala: ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore. É duro, irmãos. O salmista fala: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e tantos quantos neles confiam, com olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, som nenhum lhe sai da garganta. Irmãos, isso é duro. É uma palavra duríssima da parte de Deus, mas é uma palavra de exortação, mostrando: não se dobrem diante de pedaços de árvore e de pedra. Não dirijam a eles as suas orações. Nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo. Nós podemos orar, chamar Pai. E vamos dirigir orações àquilo que não se move, que não consegue defender a si mesmo. Esse foi o problema, um dos problemas de Israel, voltando-se para os ídolos. Irmãos, o nosso papel não é de pensar que somos melhores, mas nós temos uma mensagem melhor. A mensagem melhor chama-se Cristo. Cristo é a mensagem de salvação para aqueles que se dobram diante de pedra e madeira.
O texto diz, ora, versículo 1, parte final, tu te prostituísse com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. A palavra do Senhor é, há espaço de arrependimento genuíno. Aqueles que se arrependeram, mesmo que já tenham se prostrado diante dos falsos deuses, mesmo que o coração esteja apegado aos falsos deuses, Deus é misericordioso. Às vezes nós podemos cair no equívoco de olhar assim, rapaz, como é que alguém pode dirigir as orações a uma imagem? Mas nós podemos cair em outro erro, irmãos. Porque o equívoco não está na mera afirmação, mas primeiro no achar-se superior e não entender que você não se dobra, eu não me dobro, não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou o melhor, mas porque a graça de Deus me atingiu, porque Deus graciosamente abriu os nossos olhos, porque senão seríamos cegos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. No último dia, quando você se apresentar diante do tribunal de Cristo, a Escritura diz que todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Se você não tem Cristo para apresentar, a justiça, a perfeição, a santidade de Cristo em seu lugar, você não tem mais nada para apresentar. Será mais um cego. Mas ele diz, torna-te para mim. Idolatria generalizada. Irmãos, talvez nós também, agora o segundo aspecto talvez o erro não é só este, de achar superior, mas também de acumular no coração falsos deuses. É quando, ao invés de construir com madeira e pedra, construir ídolos no coração. Encher o coração de ídolos, seja família, seja dinheiro, seja poder, seja o próprio ego, autoimagem, seja qual for. Saiba, isto é abominação ao Senhor. A Escritura diz que ninguém pode servir a dois senhores. Ou Deus é o nosso Deus, o único Deus, ou certamente desagradaremos, afrontaremos a sua santidade. E voltando ainda para o texto, perceba que no tempo do rei Ezequias, segundo Reis capítulo 18, fala que Ezequias removeu os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia levantado. Lembre daquela serpente de bronze? É interessante que eu já ouvi há muitos anos um argumento de uma pessoa dizendo, olha, nós veneramos imagens, mas a Escritura, Deus mandou Moisés levantar uma imagem de uma serpente de bronze. Aliás, segundo Reis, o texto que eu estava lendo e dei esta pausa, capítulo 18, versículo 4. Se você estiver anotando, crianças, se você estiver anotando, textos que o pastor citou, é um texto importante. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 4. Por que ele é importante? Porque ele mostra como o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos, como disse Calvino. Perceba, Ezequias remove os ídolos da nação, e o texto cita, e fez em pedaços, quebrou a serpente de bronze que Moisés fizera, estava lá ainda. Talvez cerca de 500 anos depois, estava lá a serpente de bronze. E olha o que o texto diz. Porque até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neutzã. Sabe o que é queimar incenso? Dirigir as orações. Ah, nós não adoramos, nós só oramos para eles. Foi o mesmo que eles fizeram para Neutzã, a serpente.
E mais, foi uma que Deus mesmo mandou fazer. Não foi uma que alguém inventou e fez de gesso, de madeira, de pedra. Foi uma que Deus mandou fazer. Mas perceba que na reforma, quando houve um avivamento ali, ela foi destruída porque somente ao teu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Mas a situação de Israel era de idolatria generalizada. Teve essa pausa de Ezequias, teve a pausa do rei Josias. É um texto longo, eu não vou ler todos os versículos, mas anote para você ler com calma em casa, para você ter um pouco de noção da idolatria ali, no tempo do rei Josias, que é tempo do profeta Jeremias. Diz assim, 2 Reis, capítulo 23, se você quiser acompanhar, a partir do versículo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 23. A partir do versículo 4. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo, tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. E mais, e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus. Perceba a necromancia dentro da igreja. Falei na última semana, crente que fica olhando horóscopo. Está imitando como Israel se depravou no culto ao Senhor. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual que estavam na casa do Senhor. Percebam o nível, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. E até aqui, você pode em casa continuar a leitura. Mas perceba a idolatria generalizada. E aí Deus diz para esse povo, olha, vocês se prostituíram diante dos falsos deuses, mas torna para mim. Existe caminho de volta. Volta para mim. Eu te recebo de volta. Terceira exortação. Vida sem santidade. Terceiro, crianças. Vida sem santidade. Capítulo 5, versículo 1. Dai volta às ruas de Jerusalém. Vede agora. Procurai saber. Buscai pelas suas praças a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Será que tem um? É muito notório o aspecto de similaridade com a intercessão de Abraão. Ah, Senhor, se lá em Sodoma e Gomorra tiverem 50 justos, e se faltarem 5 para 50, e se tiverem 40, e 30, e 20, e 10, e aí Deus diz, por amor aos 10 justos que houver nesta cidade, eu não destruirei. Mas não tinham 10 justos. Tinha um justo, Ló. As filhas não eram justas, a sua mulher, amando o prêmio da perdição, olhou para trás, só Ló. A Bíblia fala, o justo Ló, somente. E aqui Deus fala, se houver um justo, eu vou poupar. Aliás, eu perdoarei a ela.
um homem que pratique. Irmãos, quando o povo de Deus se afasta da vontade de Deus, a situação é terrível. Você perceber que o povo de Deus já adotou como prática a impureza. Imaginem o mundo ao redor desse povo. Imaginem um povo que é dado por Deus ao mundo para ser luz do mundo, para ser referência para o mundo de trevas, para frear o apodrecimento do mundo. E esse povo começa a se misturar e a apodrecer junto com o mundo. Nós fomos chamados para ser sal e luz, para sermos santos. Nós citamos pela manhã a religião pura e sem mácula, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo. Deus não nos chama para menos do que vida de santidade, irmãos. E não tem como não percebermos o quanto o mundo caminha apodrecendo. Basta você parar para perceber o quanto a imoralidade chega de maneira fácil e às vezes involuntária na palma da sua mão. O quanto é espantoso. A semana passada, num grupo de pastores, alguém fez uma postagem e falou assim, um pastor falou, olha, meus irmãos, realmente o mundo está apodrecendo, está o caos. Porque programação de classificação livre, futebol, programação de classificação livre, propaganda o jogo inteiro, um site de prostituição. Classificação livre. Uma criança pode... O que significa essa faixa aí passando o jogo inteiro? Pode botar ali e ter acesso àquilo. Mas a Escritura nos diz assim, vós mesmos sois a luz do mundo. A luz não foi feita para esconder, colocar debaixo do alqueire, mas num lugar alto. E aí Cristo diz, assim brilhe também a vossa luz, para que glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus, através das suas boas obras. Nós precisamos rever a nossa vida de santidade, irmãos. Não sei se você tem vivido, tem caído em pecados ligados a impurezas. Você sabe do que eu estou falando. Aí em telas. Peça misericórdia, peça ajuda. Não destrua seu casamento, não destrua sua casa. Não seja motivo de escândalo. Não preste um culto abominável ao Senhor. Peça misericórdia. Vida sem santidade. Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8. Portanto, santificai-vos, sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Mas, por fim, em quarto lugar, Jeremias fala sobre um coração vazio. Capítulo 2, versículo 18, ele diz assim, agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberdes as águas do Nilo? Ou indo à Síria para beberdes as águas do Eufrates? Que lucro terás? O Francis Schaeffer, nesse livro Morte na Cidade, ele trata esse texto e ele fala assim, e o coração do homem ele tem uma tendência de buscar significado longe de Deus.
em coisas que não existem, coisas vazias. Ele não consegue buscar, ele sente o vazio e tenta preencher o vazio da alma naquilo que não é Deus. E aí ele vai enchendo, buscando significado em coisas. Alguns tentam buscar o sentido da vida na família. Ah, minha família é o meu tudo. Você já viu essa frase? Meu bem mais precioso, meu filho, ou minha mãe. Amor eterno, mãe. Tudo isso vai passar, irmãos. Nós vimos hoje pela manhã, tudo é passageiro. Tudo vai passar. Não tem como preencher um buraco vazio na alma. Deus colocou a eternidade no coração do homem. A Escritura fala isso. E não tem como preencher um buraco eterno com cisternas que não retêm as águas. Se você observar o que a Escritura fala, alguns versículos antes, versículo 13. Porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. E aí ele fala no versículo 18, que lucro terás indo ao Egito para beberdes as águas do Nilo? Essas águas podem secar. Essas águas não trazem vida. A palavra do Senhor era dizendo para o povo, eu sou o manancial de águas vivas, parem de buscar refúgio longe do Senhor, buscar abrigo em locais finitos e que não podem te guardar das reais tempestades que a vida pode te dar. Busque refúgio no Senhor. O profeta Isaías, capítulo 31, diz assim, ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, isso alguns anos antes, e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito, muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Irmãos, nós temos acesso ao Pai. Por que, pois, buscarmos refúgio em coisas? Nós somos tentados em todo o tempo a confiar em coisas. Seja em médico, seja em concurso. Aliás, tem um ponto interessante. Nós temos uma geração tão insegura e que pensa que um concurso é uma segurança. Concurso nenhum é segurança, irmãos. Aqueles que temem ao Senhor sabem que a nossa segurança está no Senhor. E se você busca um concurso achando que a segurança da sua vida e da sua aposentadoria está no concurso, saiba, você está cavando cisterna que não retém as águas. Seu coração, aliás, a Escritura fala assim, o coração do servo de Deus é firme no Senhor, é confiante no Senhor. Ele sabe que no Senhor ele tem verdadeiro abrigo. Não é que é pecado fazer concurso, nem estudar e buscar alguma segurança. Não é isso o ponto. O ponto é achar que a sua segurança está em coisas tão pequenas, finitas, falíveis, e não naquele que é a rocha, de onde saem águas vivas. Ele é o manancial de águas vivas. O texto ainda diz, versículo 11, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. É um absurdo um povo que conhece o Deus verdadeiro, mas vai buscar refúgio em coisas vazias. Irmãos, capítulo 23, o profeta diz assim, versículos 5 e 6, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo,
e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Yahvé, o Deus da aliança, Senhor, justiça nossa. Irmãos, o antídoto para a religiosidade sem vida, para aquele povo, era a esperança no Messias, Jesus Cristo. Era um coração contrito, aguardando a redenção, sabendo que o Senhor é o verdadeiro Deus, e que a expressão de religião do povo de Deus não é vazia, sem sentido, nem é como feitiçaria, uma tentativa de mover e de deter um poder sobrenatural, mas é de um coração contrito, sabedor de que serve a um Deus soberano, que rege todas as coisas e que prometeu redimir um povo. Nós adoramos a Deus na pessoa de Cristo. O antídoto para a idolatria generalizada é a cruz de Cristo. Torna para mim. Eu não sei em quem você tem colocado a sua esperança, mas a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Achareis descanso para a vossa alma. Você pode encontrar refúgio em Cristo. Mas eu já rodei tantas religiões, eu estou na igreja há tanto tempo, eu cresci na igreja, mas eu não sei como é esse negócio aí de fé. Certa vez eu ouvi de um jovem, crescido na igreja, e chegou e perguntou assim: olha, como é esse negócio de fé que vocês sentem? Eu não sinto nada. Eu vou para a igreja, mas eu cresci na igreja, mas eu não sinto nada. Irmãos, a fé, o autor dos Hebreus fala, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Nós cremos em um Deus invisível, eterno, perfeito, que criou todas as coisas e que salva pecadores de coração endurecido, cheios de si, que dá verdadeiro sentido à vida. E na pessoa de Cristo, nós matamos a sede da alma. Ele é o antídoto para a idolatria generalizada e para um coração vazio. Cristo preenche a alma. E é um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Recorra a Cristo. Em Cristo, nós podemos redescobrir a santidade. Voltar ao caminho do primeiro amor, às primeiras obras. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Olhe para Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Coloque-se de pé. Nosso Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças pela Tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus que ainda hoje corrige a Tua igreja. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos santifique mais. Que o Senhor nos dê um coração íntegro, para que vivamos o Evangelho em todas as áreas da nossa vida. Para que prestemos um culto agradável ao Senhor, não como uma capa externa, como sepulcros caiados, mas nós queremos sim, ó Deus, vida aos teus pés. Em misericórdia de nós, dá-nos santidade. Continua enchendo a nossa vida, enche-nos com teu Santo Espírito, porque nós queremos viver para ti, queremos amar o Senhor acima de todas as coisas.
Queremos testemunhar deste amor que transforma, que dá sentido à vida. E sabemos que só no Senhor Jesus encontramos verdadeira alegria. No Senhor, certamente, o Senhor nos aceita. No Senhor Jesus, certamente, nós temos um culto agradável a Ti. E por isso pedimos, tem misericórdia de nós. Renova-nos, transforma-nos dia após dia, para que apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que assim seja este culto a Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração, porque pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Recebemos a bênção, a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Sentai-vos, aguarde o pós-lúdio.